Eu acho é bom, Jesus, esse negócio. Glória ao Eterno. A paz de Cristo a todos. Amém. Antes de você abrir sua Bíblia, queria agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui ministrando a sua palavra. Mesmo diante da ausência, mas agradecer também ao pastor Osés pela confiança de poder ceder aqui um púlpito da igreja para que possa hoje trazer uma palavra. O pastor Gasparinho também está aqui representando ele, e todos os pastores, meus pastores lá da Caxangá, pastor Edson, pastor Andinho. A minha gratidão também, já que eles têm me incentivado bastante, têm me dado muita força e me instruído. Abra sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao 16. Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 16. Hoje estou também acompanhado da minha esposa, minhas filhas, os obreiros lá da Caxangá. Muito obrigado a todos os companheiros aí. Comitiva formada. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Isso é um texto muito conhecido. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Quem dá glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, com sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra que foi lida, Deus. A tua palavra, ela diz que a palavra lançada ela não volta vazia. Então, a minha oração nessa noite é que as pessoas que vieram até aqui, esse lugar, possam sair daqui cheios e preenchidos pela tua poderosa palavra, Deus. Porque de mim não tenho nada para falar, mas o Senhor é quem fala através da tua palavra. Então, permanece conosco. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se olharmos o livro de Josué, que é um livro anterior a esse, você vai observar que o povo de Deus conquistou muita coisa. O povo de Deus estava ali acostumado a conquistas, a ganhar, a vencer batalhas. E essa foi uma geração que venceu muito. Foi a geração de Josué. Só que quando a gente chega no livro de Juízes, começamos a experimentar um declínio desse povo. Começamos a verificar que o povo está decaindo espiritualmente, está havendo um fracasso moral, um fracasso espiritual. E isso traz sérios prejuízos para o povo de Deus. Você observa que com a morte de Josué, passa a se levantar uma geração que não estava tão acostumada com as vitórias, pelo contrário, era uma geração que adorava a deuses estranhos, era uma geração que era idólatra, e por conta disso começou a padecer muito. Se lermos o começo do livro de Juízes, vamos observar que o povo, quando entrou em Canaã, existia uma ordem da parte de Deus. E essa ordem era que eles tirassem de lá esses povos que hoje, nesse texto que lemos, estavam atacando os israelitas. Quem eram eles? Eram os midianitas, eram os amalequitas e outros povos, como a Bíblia vai relatar. E aí, esse povo ele desobedece à ordem do Senhor. Eles desobedecem porque não tira do meio deles, como Deus havia dado a ordem, esse povo que era idólatra, um povo que era acostumado a adorar outros deuses. Isso vai trazendo um prejuízo para toda a nação.
Então a geração de Josué, ela morre, e depois da geração de Josué se levanta uma geração que não estava acostumado, que não viu o que o povo da geração de Josué viu, e essa geração é uma geração, como eu falei, decaída. É uma geração que estava acostumada com a idolatria. Era um povo que começou a crescer, sendo perseguido, sendo oprimido por esses povos, e isso vai surgir numa geração com uma mentalidade subjugada. Ou seja, o povo que estava antes era um povo acostumado com vitórias. Nesse momento, quando essa geração morre e nasce a outra geração, essa segunda geração, ela é uma geração que estava acostumada a ver derrotas, estava acostumada a plantar e ver os midianitas ir lá e arrancar, estava acostumado a ver o povo, os amalequitas e os midianitas chegar lá e destruir as cidades e levar a plantação, levar os animais e tocar fogo em tudo. Então, essa geração que estamos falando aqui é uma geração que cresceu com essa mentalidade. E muitas pessoas hoje vêm para a igreja e, por algum motivo da vida, também passaram por situações de perdas irreparáveis, passaram por situações de dificuldades e vêm com a mentalidade também subjugada. Aquela mentalidade de que não é capaz, aquela mentalidade de que não vai alcançar, aquela mentalidade que não é a mentalidade do nosso Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de derrota, não é um Deus de tristeza, Ele é um Deus de alegria. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí, o que é que o povo começa a fazer? É tanto que ele começa a construir cavernas onde possam habitar e se esconder ali dos midianitas. Eles passam a plantar escondido, passam a se esconder para evitar a perseguição, para evitar que o povo venha e saqueie tudo como estava sendo feito. Nesse cenário, nesse caos que estava instalado, Deus começa a levantar juízes que ia vir para libertar o povo. Essa era a grande função do juiz. Ele era um libertador. Ele vinha da parte do Senhor como um homem de Deus, escolhido para libertar o povo dessa opressão, para libertar o povo dessa perseguição, para libertar o povo dessa idolatria. Essa era a função do juiz. Então, é nesse cenário que Deus levanta Gideão para tirar o povo dessa opressão. E aí você pode observar, na leitura do texto que nós lemos, que Gideão, ele, quando recebe o chamado de Deus, ele começa dizendo logo uma declaração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou o menor, a minha tribo é a mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai. Essa é a mentalidade que eu falei para você, que é uma mentalidade subjugada. Ele não estava acostumado a ver o povo ganhar, o povo vencer, o povo guerrear e destruir os seus inimigos. Ele estava assim, acostumado a ver o povo ser perseguido. Então essa é uma mentalidade de uma pessoa que estava acostumada com derrotas. E aí, quando Deus o chama, no versículo que nós lemos aqui, ele estava lá no seu trabalho e ele diz ao Senhor: Senhor, se o Senhor está conosco, por que é que surgiu tantas coisas? Se o Senhor está conosco, por que é que nós fomos tão oprimidos? E por que o Senhor me escolheu? Eu sou o menor, a minha tribo é a menor e está a minha tribo. A minha família é a mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai. Essa é a resposta de Gideão. Mas eu consigo enxergar já no texto que nós lemos a resposta de Deus para Gideão, e assim também a resposta de Deus para mim e para a sua vida. Por quê? Porque Deus começa a enxergar em mim e começa a enxergar em você coisas que nem nós mesmos sabemos. E quando Gideão diz que é o menor, o que é que Deus diz para ele? Você é um poderoso guerreiro. Gideão está dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não posso, eu não tenho condição, mas Deus enxerga em mim, enxerga em você. Aleluia. Coisas que nem nós mesmos enxergamos. E Deus diz: é você mesmo, poderoso guerreiro. É você mesmo, valente e valoroso, como diz o Aleluia. Então é com você que Deus está falando. É com você que entrou aqui hoje que Deus está falando. Você que entrou aqui dizendo que não tinha condição. Você que entrou aqui dizendo que não ia dar. Você que entrou aqui dizendo hoje, por hoje é só. Mas Deus está dizendo para você: ei, varão valoroso, ei, poderoso guerreiro, ei, varoa valorosa, hoje é o dia que o Senhor marcou para a tua história. Aleluia. Se você observar a trajetória de Davi, ela é um pouco parecida nesse sentido. Davi estava lá por trás das malhadas, enquanto o profeta Samuel vai até a sua casa, a casa do seu pai Jessé.
E lá ele procura, Samuel pergunta a Jessé, cadê os seus filhos? E Jessé começa a apresentá-lo, e os filhos dele apresenta todos, menos Davi. Davi estava lá tomando conta das ovelhas falhadas. E aí a situação também é muito parecida, por quê? Porque Davi, assim como Gideão, era um que ninguém dava nada. Mas Davi, assim como Gideão, tinha uma história. Assim como você, assim como eu, assim como todos que estão aqui, temos uma história. E Deus olha, não a situação que você está vivendo hoje. Porque hoje você pode até estar fraco, mas você tem uma história diante de Deus. Você tem uma história diante do Pai. E aí ele contempla não só o seu momento hoje, ele contempla toda a tua história, toda a tua trajetória, o quanto você já batalhou, o quanto você já guerreou, o quanto você já se levantou em favor da sua família. Essa é a situação de Gideão quando ele recebe esse chamado. E eu glorifico a Deus porque foi num momento de tribulação, num momento de tristeza, num momento de opressão, quando o Senhor se dirigiu até Gideão. Quando o texto fala se referindo ao anjo do Senhor, você já deve ter até escutado essa palavra. Isso é uma teofania, que é a junção de duas palavras gregas, onde teos significa Deus, e painem, que significa teofania, significa mostrar ou manifestar. Então aquilo ali seria uma manifestação do próprio Deus se revelando a Gideão. E o que eu acho interessante é que essa manifestação, ou esse início de relacionamento entre Deus e Gideão, ele surge num momento de calamidade. E aí eu quero deixar claro que eu não sou a favor da teologia do sofrimento, porque crente tem que sofrer, crente tem que pagar preço, crente tem que passar na prova. Eu até creio que Deus trabalha dessa forma, que essa é a forma de Deus trabalhar. Mas nós fomos chamados para ser mais do que vencedores. Nós fomos chamados para guerrear, nós fomos chamados para vencer. Esse é o chamado de Deus. Então, o momento de calamidade, eu não sei se é só comigo ou se acontece também com você, mas é no momento de calamidade onde dobramos os nossos joelhos, é no momento de calamidade onde jejuamos mais, é no momento de calamidade que costumamos entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos como manda a palavra do Senhor, é no momento de calamidade que nós buscamos mais a Deus. Essa é uma verdade, e Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Deus sabe. Então, o início do relacionamento entre Deus e Gideão, ele começa nesse cenário, no cenário de calamidade, no cenário de opressão que Deus permitiu para que aquele relacionamento se iniciasse. Então, aquela situação de caos foi um fator determinante. Isso, Gideão estava lá, como você sabe da história, ele estava no setor de isolamento. Ele estava lá no setor de isolamento, malhando trigo no lagar, onde Deus se revelou a ele. E é através disso que Deus começa a trazer Gideão para perto. E eu queria que você entendesse que os desertos que passamos na vida não é para nos matar, mas é para matar sim o nosso homem natural, matar a nossa carne e fazer surgir o homem espiritual, fazer surgir aquilo que o Senhor quer de nós. Porque o deserto é só um preparo. O deserto é só onde Deus vai fazer morrer a nossa carne. O deserto, ele não vai te matar, ele vai fazer nascer em você um crente mais forte. Essa é a função do deserto. E não que você permaneça lá o tempo todo, não que você permaneça sempre na prova, não que você permaneça sempre sendo subjugado, como era a situação. E aí, a gente precisa entender que o deserto, ele é um momento de morrer a nossa natureza carnal, mas também é um momento de preparação. É lá no deserto onde nós somos preparados. E aí quando a gente começa a entender aquela situação, como estava de Gideão, uma situação de opressão, ele estava malhando trigo no lagar, a palavra diz, para preservar a colheita dos invasores. E aí, o que é que acontece? Deus, ele começa a dar essa estratégia para Gideão. Você sabe, você deve ter escutado também, que o lagar, ele não é um lugar para malhar trigo, ele é um lugar para prensar uva. Por isso, ele é um lugar menor, um lugar mais fechado, um lugar mais reservado. E Gideão estava fazendo o que? Ele estava malhando o trigo no lagar. Malhar o trigo significa você jogar para cima, para que num lugar aberto, para que a palha, o vento leve e tire toda a impureza. Então, a estratégia que Deus tinha dado a Gideão era:
Pegue o que você tem, faça do jeito que você tem, do jeito que você pode. Então você não espere amanhã. Comece hoje com o que você tem a fazer com a estratégia que Deus está lhe dando. Aleluia. É isso que você precisa entender. Que aquela forma que Deus usou com Gideão foi uma estratégia para que ele pudesse preservar a casa dele, para que ele pudesse preservar a família dele. O que eu acho interessante é que Gideão podia perder a paciência. Ele poderia simplesmente dizer: esse trabalho que eu estou fazendo, se eu for para uma eira, eu consigo fazer numa escala maior, eu consigo fazer de uma forma mais rápida, porque o lugar é maior, o lugar é mais aberto. Então aquilo que eu estou fazendo demora mais. E o que é que eu consigo entender? Que muitas vezes eu, você, pela nossa ansiedade, pelas solicitudes da vida, nós pensamos que as coisas não estão andando na nossa vida. Só que você precisa entender hoje, você precisa entender nessa noite, que cada dia na sua vida é um milagre. Que a situação ainda não mudou por completo, porque a gente espera uma mudança instantânea, é bem verdade. Mas Deus está trabalhando dia após dia, e o milagre está sendo dia após dia realizado na nossa vida. Glória a Deus. Dia após dia, toda vez que você acorda é um milagre, toda vez que você vem à igreja é um milagre, toda vez que o seu salário entra na sua conta é um milagre da parte de Deus. E você precisa entender que o importante não é você ficar, o que faz medo não é você ir devagar, o que faz medo é você ficar parado. E Gideão, ele foi diligente nesse sentido. Ele disse: se eu só tenho essa arma para usar, se eu só posso usar, malhar o trigo dessa forma, então é dessa forma que eu vou fazer. E Deus está dizendo para muitas pessoas nessa noite, que o que você tem, você vai ter que usar da forma que está dando. Eu não estou falando aqui de você se contentar com o que tem, porque a palavra não é essa. A palavra é: use a estratégia que Deus está te dando e comece a enxergar o milagre que Deus já está fazendo na sua vida. Aleluia! Se eu pedir para você fazer um retrospecto aqui de como a situação estava em 2019, de como veio piorando, e Deus foi lhe dando escape, estratégia, chegou 2020 e estamos nós aqui para contar a história. Porque Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da nossa vida. E é isso que a gente precisa entender, que precisamos passar por esse processo de capacitação. Meu irmão, Jesus passou por isso. Então não tem por que eu e você querer se apressar. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi para o deserto, passou 40 dias lá, jejuando. Ele, antes de começar seu ministério, ele foi até João Batista, então Jesus esperou o tempo. Aleluia! Deus está falando aqui para pessoas nessa noite: espere o tempo. Meu Deus! As coisas vão acontecer. Jesus, quando ele Eu creio, quando glória a ele Deus. completou a maioridade, ele não chegou Meu e disse: Deus. Senhor, ele era Deus, ele sabia do ministério dele, ele sabia do chamado dele, mas ele não chegou dizendo: eu vou começar o meu ministério, eu vou começar o meu chamado. Não, ele esperou o tempo. Ele foi para o deserto para ser preparado, ele foi até João Batista para ser batizado, para cumprir a ordenança que ele deixou para nós também, que é o batismo. Vamos fazer agora no dia 8 de março. Então, Jesus, ele passou por tudo isso. Quando ele estava no casamento, lá em Caná, no capítulo 2 de João, acabou o vinho. E a mãe dele disse: acabou o vinho, pode trazer, enche as talhas d'água e traga para ele. Ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então Deus está falando nessa noite. Deus está dizendo para pessoas aqui: espere o tempo. Deus está falando conosco, dizendo: espere o tempo. É necessário esperar o tempo. Isso aí, seja para trabalhar em nossa vida, seja para trabalhar na vida de um parente. Se você observar também, o amigo de Jesus, Lázaro, Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente. Ele poderia ir de imediato, mas ele demorou 4 dias para chegar até lá. E quando ele chegou, o que é que tinha acontecido? Lázaro já estava morto. Essa foi a notícia que Jesus recebeu. Mas ele teve um tempo. Então, muitas vezes pedimos as coisas ao Senhor, mas precisamos esperar o tempo da promessa se cumprir. Enquanto isso, se você observar também lá no livro de Marcos, Jairo, que era um chefe da sinagoga, ele foi até Jesus e pediu pela filha dele, que também estava enferma. Jesus disse: tá bom, eu vou lá.
E no meio do caminho, o que é que acontece? Você sabe da história. No meio do caminho, ele encontra a mulher do fluxo de sangue, que atrasou o cortejo, atrasou a caminhada, e Jairo preocupado. Mas o que é que Jesus estava fazendo ali? Trabalhando na vida de Jairo, trabalhando na vida da família de Jairo, porque enquanto Jesus estava ali caminhando, ele não estava parado, ele estava executando. Então, muitas vezes, Deus precisa trabalhar na nossa vida. Sabe por quê? Porque o meu e o teu milagre ele já fez. O nosso milagre já está feito por Deus. Então, se não chegou ainda, é porque Ele está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na sua vida. Você só precisa entender que a hora certa do milagre Ele vai chegar. E aí, feito isso, você começa a enxergar que o processo que Deus começa a fazer na vida de Gideão, permitindo aquela situação, para quê? Para que ele possa entender o chamado dele, para que ele possa entender o motivo pelo qual ele estava sendo levantado. E aí, meu irmão, se Deus está te chamando, se Deus está te capacitando, se Deus já te levou para o deserto, se Deus já permitiu muitas coisas na sua vida e você ainda não está vendo o milagre acontecer, mas pode crer que o milagre que o Senhor que você espera, ele já está feito. O milagre que você espera, o Senhor já preparou, e o que Ele está fazendo é trabalhando na nossa vida para que a gente possa receber esse milagre. E aí Deus começa a pegar o improvável. Ele diz: é você mesmo, Gideão, que eu vou trabalhar. É com você, Gideão, o menor da casa do seu pai. É com você que eu vou trabalhar. E aí eu achei interessante o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: que, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. E sabe o que é isso? Deus usou a mim, Deus usou a você, porque Ele conta conosco, Ele conta com a nossa vida, Ele conta com o nosso gás, Ele conta comigo e com você para fazer a obra dele. E é isso que o Senhor começa a fazer. Só que Gideão, ele duvida. E isso é justamente o que Deus não espera de nós. Deus espera que a gente não duvide. Se você observar no versículo 12, Deus diz o seguinte: o Senhor está contigo, aí Gideão, porque nos sobreveio tudo isto, no versículo 13. No versículo 14, Deus diz: não te enviei eu. Aí no versículo 15, Gideão: por que livrarei a Israel? No versículo 16, Deus diz: ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aí Gideão no 17 fala: dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que fala comigo. O que é que a gente pode entender disso? Quando o Senhor nos manda fazer, faça. Quando o Senhor diz: vá adiante, vá adiante. Quando o Senhor diz: pare, pare. Mas quando o Senhor mandar você fazer, não hesite, vá e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E você precisa entender o seguinte: que sempre que você entendeu o propósito do Senhor, assim como Gideão entendeu, Gideão ele fez a prova com Deus, ele disse: eu vou trazer a minha oferta para ver se é o Senhor que fala comigo. E ele foi lá, pegou o pão sem fermento, pegou a carne, pegou o caldo, e Deus deu as orientações para que ele fizesse, e aí ele entendeu que era Deus que falava com ele. O que você precisa entender é que quando você entender o propósito que Deus quer fazer na tua vida, você vai cumprir a missão daquilo que Deus quer. E Deus já proveu o necessário para que você cumpra o propósito. Então, meu irmão, se você já entendeu qual o propósito de Deus na sua vida, não se preocupe, porque Ele vai prover tudo o que você espera para que esse propósito seja cumprido. Outra ordenança Deus deu a Gideão. Deus disse: Gideão, é com você que eu vou libertar Israel. Mas tem uma coisa: você precisa romper com o seu passado. Você precisa deixar para trás algumas coisas que os seus antepassados fizeram, que os seus pais fizeram. E como eu falei no começo, como eu falei na introdução, aquele povo tinha construído altares a Baal, aquele povo era um povo idólatra, era um povo que adorava a outros deuses. E isso atrapalha o caminhar e o processo da vida de Gideão. E assim também na nossa vida. Eu não sei o que está te atrapalhando, eu não sei o que Deus já mandou você tirar do seu meio, mas você ainda permanece, porque essa foi a ordem que Deus deu: tira esse povo daí. Mas eles pouparam a vida dele. Então
O que Deus quer que a gente faça é que rompamos com esse passado. Deus quer que você deixe para trás tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que é pedra de tropeço na sua vida. Eu não sei, mas você sabe, porque essa palavra ela tem endereço. Essa palavra ela tem direção. Então Deus sabe para quem está falando. E você que está entendendo a palavra, você sabe o que é que você tem que deixar para trás. Você sabe o que é que você tem que romper para que Deus possa concluir aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E aí a palavra do Senhor, Deus disse para ele que ele rompesse com o passado, que ele destruísse os altares de Baal, porque Deus ia cumprir o propósito na vida dele. Essa era a situação. Se você observar no livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 14 ao 18, Abraão tinha recebido uma promessa da parte de Deus no capítulo 12, de que ele seria pai de muitas nações. E no capítulo 13, no versículo 14, Deus começa a dizer para Abraão: Abraão, é necessário que você se separe de Ló. É necessário que você, parafraseando o texto, é necessário que você deixe para trás esse peso que você está carregando. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que você que está aí sentado sabe o que eu estou falando. E essa foi a ideia que Deus deu. Para que isso? Abraão já tinha recebido a promessa, mas Deus disse quando Abraão se separou de Ló. Aí Abraão pôde contemplar, porque Deus disse: olhe para um lado, olhe para o outro, olhe para o outro, olhe para o outro, e veja a terra que eu vou te dar. Então, o que eu começo a entender aqui? Eu começo a entender que nós precisamos deixar para trás o passado que nos prende. Nós precisamos romper com aquilo que está travando a nossa vida. E essa foi a ordem que Deus deu para Gideão. E depois que ele fez, o que foi que ele fez? Você pode até ficar com medo, dizer: mas o que é que vão pensar, o que é que vão falar? Tal pessoa eu não posso romper a amizade. Meu irmão, depois que Gideão cumpriu a ordenança do Senhor, porque foi o Senhor quem mandou, então é o Senhor que está mandando que você rompa com o seu passado, é o Senhor que está mandando que você deixe para trás essa depressão, é o Senhor que está mandando que você deixe para trás toda a síndrome do pânico, tudo aquilo que está parando a sua vida, tudo aquilo que está tentando te neutralizar. É o Senhor que está dizendo que você deixe para trás aquelas amizades, é o Senhor que está dizendo que você deixe para trás aquelas conversas que te atrapalham. Então, todas as vezes que o Senhor, você cumprir aquilo que o Senhor determinou, Ele vai trazer paz ao teu coração. E assim foi, se você ver aqui no capítulo 6, que nós estamos lendo no versículo 24, quando diz: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Então, todas as vezes que você cumprir a ordenança do Senhor e romper com o passado que Deus manda que você rompa, Ele vai trazer paz ao teu coração. Ele não vai trazer contenda, Ele não vai trazer guerra, Ele vai trazer paz ao teu coração. Isso é a palavra que você estava esperando para poder romper. Se era, então faça. Então rompa, porque o Senhor quer que você rompa com esse passado. E depois que você romper com o passado, é o que Deus está te preparando. Deus está te preparando, assim como foi com Gideão, para uma batalha. Essa batalha não é a batalha que vai te matar. Essa batalha é a batalha que vai te promover. Essa batalha é a tua credencial. Se você observar na história de Davi, quando ele chegou até Golias, estava afrontando o exército, e Davi se apresentou para enfrentar Golias. Davi tinha uma credencial. E qual era a credencial? Quando perguntado, ele disse: eu já matei um urso e já matei um leão. Então a batalha que você está enfrentando, ela é uma credencial que vai te habilitar a estar em lugares ainda maiores. A batalha que você está enfrentando, ela não veio para te matar, ela veio para te exaltar. Ela veio para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Ela veio para que o nome do Senhor venha trazer paz ao teu coração. E você conhece da história que Gideão foi até, reuniu os valentes para ir com ele, e nessa equipe tinha 32 mil pessoas. 32 mil homens foi que se habilitaram à guerra para ir com Gideão. Deuteronômio, no capítulo 20, ele dá umas instruções acerca da guerra. E no versículo 8, ele fala que aqueles que são medrosos e de coração tímido voltam. Então, a ordem que Deus deu, primeira para Gideão, já estava na palavra do Senhor.
Então, para que você possa saber quem vai andar contigo, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Porque foi usando a palavra, foi usando Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, que Deus disse: os medrosos e de coração tímido, voltem, eles não vão com você. Então, medite na palavra para que você possa saber com quem você pode andar. Medite na palavra para que você possa saber com quem você vai guerrear. E nessa leva, voltaram 22 mil, ficaram apenas 10 mil com Gideão. E a ordem, Deus deu outra ordem: desça com eles até o ribeiro e veja como eles vão se comportar diante da água que precisam beber. E só ficaram com Gideão os 300 que levaram a água até a boca. É isso que o texto vai falar lá no versículo 6, do capítulo 7 do livro de Juízes, que diz o seguinte: o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foram 300 homens. Esses são os que vão com vocês, Gideão. E o que a gente consegue entender aqui? Que Deus está preparando pessoas para trabalhar junto com você. Deus está preparando pessoas que vão guerrear essa guerra com você. Pessoas capacitadas, pessoas que vão glorificar o nome do Senhor. E com esses 300 apenas que ficaram, Deus deu uma outra estratégia para Gideão. Deus disse para ele: peguem as tochas, peguem os cântaros e peguem as trompetas e vão. Os historiadores vão dizer que quem portava esses instrumentos era um chefe de um exército de pelo menos 1000 pessoas. Então, se você entender a estratégia que Deus estava dando, ele estava ali levando 300 com ele, porém, a ideia que os midianitas tinham era que atrás daqueles 300, atrás de cada um deles, tinha 1000 homens. Ou seja, fazendo a conta, 300 mil homens era a ideia que os midianitas tinham. Essa foi a estratégia que o Senhor usou. E aí o que é que Deus começa a aplicar aqui na nossa vida? É que toda vez que você se propor a cumprir o propósito do Senhor, Ele vai te dar as estratégias certas para você vencer. Se você pode receber essa palavra, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus está trazendo você para o propósito, para que Ele possa cumprir aquilo, e Ele vai te dar as estratégias. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não toca nele. Tem uma canção que diz que você pode até estar cercado, mas você está guardado. Você pode até estar diante de uma situação de perigo, mas Deus está lhe guardando. E Deus está dando estratégia para que você possa enfrentar. É após perseguir e destruir, você já conhece o texto, que Gideão fez prova com Deus, que iria mais uma vez entender se realmente era aquilo que o Senhor queria para ele. Ele foi lá e escutou quando o povo de Midian estava conversando e revelou um sonho, o qual Gideão entendeu que era Deus que ia vencer aquela guerra pelos israelitas. E assim foi, e Deus venceu, e Gideão venceu a batalha. Gideão perseguiu todo mundo, só que os 2 reis de Midian, Zeba e Zalmuna, conseguiram fugir. E Gideão foi atrás deles. E quando Gideão capturou eles e matou, o povo de Israel ficou maravilhado com aquela situação, com a vitória que Deus tinha dado, e disse o seguinte: Gideão, nós queremos que você, depois seus filhos e depois seus netos, reinem sobre nós. E Gideão disse: eu não. O Senhor reinará sobre vocês. Aleluia, glória a Deus. Então não é ninguém que vai te ajudar, que vai reinar, vai ser o dono da sua vida. Quem vai reinar na sua vida é o Senhor Jeová, é o Deus dos exércitos. Glória a Deus. Se pararmos para entender toda a história narrada, ela aponta para um libertador, ela aponta para um salvador. Foi isso que eu falei no começo, na introdução, que o juiz ele tinha esse papel. E se você observar, Gideão era um improvável, assim como Jesus também. Ele, mesmo sendo rei, ele nasceu de uma virgem, veio ao mundo e ficou numa manjedoura para provar que mesmo do improvável, Deus levanta pessoas. Aleluia. E a salvação da minha, a salvação da sua vida veio através desse Jesus. Você pode se colocar de pé no seu lugar.
Esse período que foi compreendido aqui nesse texto, ele revela 4 fases: o pecado, a servidão, o arrependimento e a salvação. Guarde isso. Esse período dos juízes, ele nos traz 4 fases: o pecado, depois do pecado vem a servidão, depois da servidão o arrependimento e depois do arrependimento a salvação. Mateus, no capítulo 3, versículo 11 e 12, ele diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Se você lembrar do texto que nós lemos, Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lago. E o movimento para malhar o trigo é pegar com a pá, joga para cima, e o vento bate e leva toda a impureza. E o texto que nós lemos do Novo Testamento aqui em Mateus, ele fala que Jesus, ele tem em sua mão uma pá. Glória a Deus. Que ele vai limpar toda a sujeira, que ele vai recolher no celeiro todo o trigo, e que ele queimará com fogo que nunca se apagará. Aleluia. Jesus é o nosso grande libertador. É com ele que nós guerreamos as nossas guerras. É com ele que nós fomos salvos da opressão. É com ele que nós fomos libertos do pecado. E é com ele que nós vamos morar no céu. Minha oração é para que essa palavra fique guardada no seu coração. Que você possa entender que todas as vezes que você decidir cumprir o propósito do Senhor, Ele vai se encarregar de tudo, absolutamente tudo. Porque o propósito não é seu, o propósito não é meu, o propósito é do Senhor. E todas as vezes que você se dispuser a cumprir o propósito de Deus, Ele vai se encarregar de dar meios, Ele vai se encarregar da provisão, Ele vai se encarregar das estratégias. Mas uma coisa é certa: precisamos entender que só através de Jesus o nosso propósito se completa, o nosso propósito, ele atinge aquilo que Deus quer. Que você guarde essa palavra no seu coração, que Deus possa continuar abençoando essa igreja, que Deus possa continuar abençoando os pastores. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que você possa ficar em paz, que Deus guarde o seu coração.